Recording. Bom dia a todos. Ok? Estamos finalmente a começar a aproximar-nos das aulas que eu acho minimamente piada a dar. São as de programação, que toda a gente vai adorar, claro. A aula de hoje é sobre Git. Source Control de uma forma geral, mas especificamente sobre o Git. Como usar, para que serve, etc, etc, visto que é uma das ferramentas que vocês vão estar a usar do princípio ao fim do curso. Da mesma maneira como o Markdown é aquilo que nós usamos para fazer documentação, etc, o Git é o que nós usamos para tratar dos recursos dos nossos projetos. Ok? Então vamos começar com o que é Git. O Git é um sistema de controle de versões. Ok? E isto disse-vos exatamente zero. Correto? Pronto. A ideia é que, no decorrer do nosso projeto, o nosso projeto vai-se alterando. Vão sendo acrescentados pedaços de arte, modelos 3D, texturas, fecheiros de código, sistemas, etc. Tudo isto vai sendo acrescentado e modificado ao longo do projeto. E, das duas, uma. Ou fazemos isto com uma anarquia completa, que é ter uma pasta a algures e que toda a gente chuta coisas lá para dentro. E eu diria que isso, mais ou menos 2 horas, está a dar raio. Ou usa-se um sistema de controle de versões que, de uma forma geral, gera os ficheiros, etc., que nós temos nos nossos projetos. Okay? Quando eu falo de projetos, neste caso, é uma palavra muito lata. Eu podia dizer os nossos jogos, mas nem sempre são só os nossos jogos. Okay? Por exemplo, eu vou falar mais à frente sobre isso, mas, por exemplo, o Git, também nós podemos usá-lo, por exemplo, para gerir a documentação do nosso projeto. Mesmo que não usemos para o resto do projeto. Era um erro. Ok? Ok? Projetos grandes. E quando eu falo de grandes projetos, ok? Podemos estar a falar de qualquer coisa entre 20 pessoas e 2.000. Ok? Caso vocês não saibam, há projetos de jogos que envolvem 1.000 e 2.000 pessoas. Ok? Aqueles AAAs. Vocês conhecem Assassin's Creed, os jogos da Guerrilla, da Naughty Dog, etc. Chegam a envolver 1.000 ou 2.000 pessoas. Okay? Obviamente que há uma equipa de núcleo que é o que aguenta o jogo do princípio ao fim, que são 100, 150, 200 pessoas, mas depois a seguir é preciso muita gente. E gerir todos estes artefactos, okay? Que artefacto é outro nome que nós podemos dar a ficheiros, coisas tangíveis que resultam de um processo. Ok? Mesmo podem pensar em artefactos como ficheiros. A diferença é que artefactos pode ser usado até em coisas físicas. Não é? Por exemplo, se alguém desenhar, normalmente num estúdio grande, se alguém fizer um painel, um concept drawing e não sei o quê, à mão livre em vez de usar o digital, estas coisas são arquivadas. Okay? Não em ficheiros, ou seja, é feito normalmente um scan, mas normalmente a arte original é guardada. Portanto, por isso é que não se usa sempre a palavra ficheiro, muitas vezes usa-se esta palavra artefacto. Obviamente, um sistema de source control só consegue gerir ficheiros, não artefactos. O que significa que estes projetos serem feitos por equipas tão grandes, significa que todas as pessoas, ou uma boa parte das pessoas, têm de ter acesso ao que os outros fazem. Não faz sentido eu, por exemplo, ir tratar. Alguém me pede para fazer, eu sou um gajo da área do marketing e pedem para começar a pensar, a fazer esquizos para key art. Key art é a arte que é colocada, por exemplo, em lojas como o Steam, etc. Ou seja, aqueles banners, os posters, etc. E pedem para eu fazer key art para o jogo. Eu não vou começar tudo do zero, não vou olhar para screenshots do jogo e fazer. Eu vou ver o que é que há nos arquivos, o que é que os concept artists desenharam, o que é que está no jogo, ver se posso tirar um screenshot naquele sítio, etc. E portanto toda a gente, mesmo que esteja só tangencialmente ligada à produção do jogo, tem de ter acesso aos recursos do jogo. Seja isso builds, que é o jogo a correr, seja isso arte que é feita, etc. Ok? É para isso que servem sistemas como o Git. Source Control de uma forma geral, existem vários, já vamos falar mais sobre outros, mas vamos focar aqui no Git. Portanto, o Git é uma forma de controlar e manter várias versões do código base. O que é que eu estou a falar quando eu falo de versões? Okay?
como nós programadores gostamos de controlar tudo, gostamos de ter uma boa ideia e gostamos de poder referenciar as coisas. Ou seja, eu gosto de poder dizer que quando eu estou a falar de uma certa, por exemplo, novamente, um pedaço de concept art, eu estou a falar de um pedaço específico, porque aquilo foi revisto várias vezes, etc. Versão 6, versão 2, eu gostava de como o monstro estava na versão 3, mas com as cores que está na versão 7. Okay? Isto são versões, são uma maneira de eu atribuir um identificador a algo. Ok? Em vez de chamar, como muitos artistas fazem, o ficheiro tipo concept art final mesmo a sério 2.psd. Okay? Isto não dá jeito nenhum. Os artistas que já têm alguma experiência começaram-se a rir. Que é verdade. Hã? Que é verdade. Não serve para nada. Versão 2, versão 3. Dá-me jeito é eu chamar aquilo concept art e eu conseguir ir ver qualquer uma das versões anteriores. Ok? Por exemplo, vamos imaginar, falando mais especificamente em código, temos uma pessoa, a pessoa A está a trabalhar na funcionalidade Y da versão 1 do código, ou seja, alguém fez a base e alguém está a pôr uma nova funcionalidade Y. E a seguir, e ao mesmo tempo, não é? Porque nós não queremos serializar trabalho, só não vale a pena estar a contratar múltiplas pessoas. Queremos que eu tenha de acabar o meu trabalho para a pessoa poder começar o dele. Portanto, ao mesmo tempo, a pessoa B está a trabalhar noutra funcionalidade qualquer, completamente diferente, chamamos-lhe X, baseado na mesma versão. Ok? Agora, a pessoa A acaba o seu trabalho e, portanto, o código todo, ou o produto, passa para a versão 2. Certo? Entretanto, a pessoa B acaba o seu trabalho, mas ele estava a trabalhar em cima da versão 1, não em cima da versão 2. Como é que isto se gera? Eu não posso simplesmente agarrar e substituir os ficheiros que já lá estavam, porque a outra pessoa pode ter mexido neles. Posso estar a desfazer o trabalho que a pessoa A fez, se eu simplesmente agarrar isto lá para cima. Por isso, é preciso fazer um processo. Esse processo, nós vamos falar muito mais sobre ele, mas basicamente implica atualizar. Ou seja, se a pessoa B acabou o seu trabalho, depois da pessoa A, vai buscar o trabalho que a pessoa A faz, integra tudo e coloca, criando assim a versão 3. Depois de testar, etc. Nós já vamos ver exatamente o que é que este processo implica, mas esta é a ideia. É eu poder fazer alterações, independentemente do que as outras pessoas estão a fazer, e haver um mecanismo que permita juntar essas alterações. Ok? Isto permite, em primeiro lugar, manter um histórico de todo o código base. O que é que isto quer dizer, manter um histórico? Eu consigo voltar para qualquer versão. Vamos imaginar que a Adobe, na última versão do Photoshop, em 2023, tinha feito um erro qualquer catastrófico. E cada vez que eles abriam um fecheiro, apagavam tudo. Parece-me o tipo de coisa que a Adobe faria. Oh não. Ok? Agora, eles podiam fazer uma de duas coisas. Ou, rapidamente, juntam a equipa toda e vão corrigir o problema e lançam a nova versão, 2.23.2. E isto pode demorar muito pouco tempo, ok? Pode ser uma coisa muito simples. Ou pode ser uma coisa extremamente complicada que demora semanas. E, entretanto, a versão que eles têm começa a continuar a apagar coisas. Isto não serve para nada, para ninguém, não é? A segunda alternativa é voltar para o passado, para uma versão do passado, lançar essa outra vez e voltar enquanto se corrige o problema. Ok? Obviamente que este problema que eu estou a falar foi particularmente dramático, mas este tipo de coisas acontece o tempo todo, especialmente com equipas mais pequenas. Mas, tendo o histórico, sabendo o que aconteceu ao código, ou à arte, ou seja o que for, ao longo do tempo, é mais fácil identificar onde é que deu raia, onde é que foi introduzido o problema e o que é preciso modificar para criar uma versão que não tenha o problema. Okay? Por isso é que é útil manter o histórico. Portanto, com o exemplo que eu acabei de
permite reverter modificações feitas para uma versão anterior, permite fazer documentação e comentários. Uma versão nova não é simplesmente uma versão diferente do código, ou da arte, ou da música, ou seja lá o que for, mas sim há um comentário, há uma noção de esta versão nova existe porque isto e isto e isto foi feito. O que dá jeito para, por exemplo, pôr aquelas coisas que provavelmente nenhum de vocês lê, mas que às vezes é útil, que é saber o que é que foi mudado de uma versão para a outra. Eu vou lançar uma nova versão do meu produto, eu quero poder informar os meus clientes o que é que mudou. Não é? E isto aplica-se também nos jogos. Particularmente importante, por exemplo, nos jogos Early Access. Se vocês jogam jogos Early Access, quem é que joga jogos Early Access aqui? Pronto. Se vocês jogam jogos Early Access, sabem que cada vez que há uma versão nova vem acompanhado de algo a explicar o que é que foi introduzido. É verdade, podia-se lembrar de tudo. Ninguém se vai lembrar de tudo. Confiar na memória é a morte do artista. Okay? Porque às vezes estamos a falar de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 4 meses entre versões. Portanto, não se deve confiar na memória. Com um sistema de Git e de sistema de versões, conseguimos ir saber o que é que foi mudado e escrever um documento, etc. Que diz, olha, este bug foi corrigido, esta funcionalidade foi acrescentada, mudámos esta textura, etc. Também permite a partilha do código. É mais fácil para mim, quando estou a falar com os meus colegas programadores, dizer, olha, vai ver o fecheiro não sei o quê que está não sei onde, do que estar a fazer copy e paste para o chat de bocados de código, que às vezes são centenas de linhas. Okay? Também permite fazer, isto normalmente já só se aplica a empresas um bocadinho maior, permite haver validação de cada versão por parte dos senior developers. Ou seja, quando numa empresa um bocadinho maior, cada vez que um júnior ou um medium level faz alguma coisa, algum trabalho, e dá como completo, um programador senior pode chegar lá e dar uma olhadela e ver se está tudo mais ou menos bem, se está coerente. Não para chatear o programador júnior, mas precisamente para poder chegar ao pé dele e dizer, olha, eu aceitei desta vez aquilo que tu fizeste, mas da próxima vez tem cuidado com isto e isto e isto. E permite melhorar o processo de mentoria que deveria existir nas empresas um bocadinho maiores. Também permite partilhar de forma open access. Hoje em dia, muito do software que é usado é o que se chama open source. Por exemplo, o Blender é um projeto open source, o que quer dizer que toda a gente pode chegar lá e fazer alterações, fazer melhorias, corrigir bugs, etc. O que acontece depois é que há todo um processo, nomeadamente, podem agarrar no que está lá. Por exemplo, eu corrijo um bug do Blender. Eu depois posso propor aos tipos que administram o Blender e dizer, olha, eu corrigi este bug. E eles vão fazer aquilo que o senior developer faria. Vão verificar se está de facto corrigido, se ninguém corrigiu aquilo, se ninguém arranjou, etc, etc. E incorporar no Blender. É por isso que o Blender, neste momento, por exemplo, o Blender e a maior parte dos projetos open source evolui tão rápido. Porque há muita gente que pode, simplesmente por caroliço, ou por gostar, ou porque realmente aquele bug irritou imenso, corrigi-lo. Okay? E isto só é possível com sistemas de controle de versão. Porque senão o que tinha de acontecer é, mesmo que o código estivesse disponível, eu agarrar no pedaço de código, fazer as alterações, mandar por e-mail para o diretor e não sei o quê, que havia de receber centenas de e-mails, e ia ele próprio ter imensa dificuldade em onde é que isto encaixa, como é que eu experimento, etc. Com o Git é muito fácil. Também permite comentar, sublinhar ou referir partes de código para alocar tarefas de manutenção ou debugging. O que eu quero dizer com isto? Eu posso, e faço isso com alguma frequência no meu trabalho, na parte mais administrativa do meu trabalho, dizer a colegas meus, olha, dá uma olhadela aqui nesta parte porque eu acho que está um problema relativamente a não sei o quê, corrige isto porque está a criar o bug número 32.274, 32.275. Isto é uma tarefa comum. Também permite controle de acesso e segurança. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso ter um projeto que está disponível para uma série de pessoas, mas, por exemplo, algumas pessoas não terem a possibilidade de o modificar. Podem vê-lo à vontade, podem mexer nele,
mas não podem modificar. Ou seja, podem modificar uma versão local deles, individual, mas não podem mexer na versão que toda a gente está a mexer. Ou seja, conseguimos controlar ao que cada pessoa tem acesso. Também pode ser alojado remotamente ou localmente. Ou seja, eu posso ter simultaneamente o mesmo repositório, que é o nome que se dá a cada projeto no Git. Posso tê-lo simultaneamente no meu computador e num servidor remoto e eles estarem sincronizados. O que quer dizer que se eu não tiver rede consigo trabalhar a mesma porque ele está localmente, mas se eu quiser fazer alterações e garantir backups, etc., também existe uma versão remota. Okay? O Git é absoluta. O Git ou equivalentes, ou seja, quaisquer ferramentas de source control, são absolutamente essenciais para o DevOps. O que é o DevOps? DevOps é um conjunto de ferramentas e processos que permitem gerir um processo de desenvolvimento, seja ele qual for, no nosso caso é jogos, desde a sua ideia até o lançamento e às vezes até para além do lançamento, não é? Hoje em dia, cada vez mais, os jogos têm suporte pós-lançamento e têm DLC, e têm Season Passes e blá 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 blá. DevOps é absolutamente necessário para isto. Eu acho que já vos dei este exemplo na aula anterior, mas imaginem que quando eu trabalhava na Funpunch e fizemos o Strikers Edge, eu tive de fazer um sistema de DevOps. Porquê? Porque se eu, cada vez que havia uma versão nova do Strikers Edge e no início, no pós-lançamento do jogo, há muitas versões novas, saem com muita frequência, eu teria de compilar 12 versões diferentes e pô-las nas suas lojas todas, e era para pôr no Steam, e para pôr na PlayStation Store, e para pôr a demo, e tinha de andar aqui em Web Interfaces, aí meter as coisas todas certas, nos sítios certos, com os nomes certos, os fecheiros certos, tudo, sem cometer erros. Podem imaginar como isto seria doloroso cada vez que eu tenho uma versão nova. Vamos imaginar que eu tenho uma versão nova todas as semanas, nos períodos pós-lançamento. O Strikers Edge, por exemplo, que foi um jogo muito pequeno, teve 21 versões em 4 meses. Portanto, se todas as vezes eu tivesse de perder 4, 5 horas a fazer isto, era uma chatice. Portanto, eu criei um processo de DevOps. Cada vez que eu acabava uma versão, ok pessoal, está tudo acabado? Ok, carregávamos num botão, esperávamos 3 horas e um sistema automático fazia isto por nós. Okay? Isso é DevOps. Para aqueles que são mercenários e querem ganhar a vida fixe, DevOps dá muito dinheiro. Muito. É das posições mais bem pagas em software. Precisamente porque não há muita gente que goste de fazer isso. Fazer jogos e gameplay code e computação gráfica é divertido. Fazer DevOps é chato. Mas é essencial. Okay? É um componente essencial para qualquer organismo de desenvolvimento. Por exemplo, com o sistema de DevOps, nós podemos ter funcionalidades de design, que são atribuídas e alocadas como tarefas, ou seja, não precisamos estar só agarrados a código, programação. Eu posso atribuir tarefas através de... eu acho que vocês já têm a gira no 3º ano. Pronto, é um sistema de gestão de tarefas e de gestão de projeto. Pronto. E eu posso, por exemplo, definir que os designers vão ter de definir o balanceamento do nível 6. Tarefa abstrata. Isto chega ao lead dos designers, porque a tarefa é dele, e ele vai ver, ok, a quem é que eu vou dar esta tarefa? Como é que eu fragmento esta tarefa? Tu vais tratar dos itens, tu vais tratar dos monstros, tu vais tratar do layout do nível. E há aqui uma distribuição de tarefas, e isto é tudo feito através de interfaces que permitem gerir esta tarefa. É por isso que hoje em dia é possível fazer jogos totalmente de forma remota. Okay? Ainda não há muitos estúdios a trabalhar completamente remoto, mas vamos nos aproximando disso. E isso é muito bom. Porquê? Porque abre oportunidades em países que não têm uma grande tradição de desenvolvimento de jogos, como Portugal.
Okay? Hoje em dia é perfeitamente possível alguém em Portugal estar a trabalhar para uma Ubisoft, para uma Electronic Arts, para os grandes, para Riot e afins. Coisa que há 10 ou 15 ou 20 anos atrás era impossível. Não porque não houvesse estruturas de rede, etc., mas ninguém pensava que fazer projetos remotamente fosse de facto 100% viável. Que é. Também tem os seus inconvenientes, mas isso é outra história. Ok? Portanto, da mesma forma como funcionalidades de design podem ser atribuídas e alocadas enquanto tarefas, funcionalidades de programação, etc., também podem ser geridas da mesma forma. E funções de arte, etc. Neste processo todo, as várias versões do produto podem ser geridas e alojadas para Q&A. Q&A é Quality Assurance, ou seja, é quem faz, quem garante. Isso por acaso tem ali, este Itália mais. Não sei porque é que ele está ali. Pronto, é só QA, Quality Assurance. Ou seja, é o pessoal que faz os testes. Okay? Numa organização um pouco maior, os testes são contínuos, não são feitos tipo quando há a versão final do jogo. Vão sendo feitos, até porque hoje em dia a maior parte dos jogos são tão complexos que se não forem testados continuamente, não é possível sair em condições. E mesmo assim, como vocês sabem, cada vez menos os jogos saem em condições. Precisamente porque é muito, muito difícil garantir que as versões, garantir que toda a funcionalidade está ok antes do lançamento. O Git e outras ferramentas do género permitem também gerir isto. Eu garantir que o QA, quando chega ao trabalho, pode ir buscar sempre a última versão e garantir que está a trabalhar com a última versão, em vez de estar a reportar um bug que já foi corrigido há 3 ou 4 versões atrás. O QA testa, dá feedback em todos os aspectos, não só os bugs, mas também o gameplay está assim ou está assado, é preciso melhorar não sei o quê, é muito confuso aqui esta parte, eu fui sempre para o lado direito, mas o progresso no jogo devia ser pelo lado esquerdo, é preciso criar qualquer tipo de estrutura no nível que oriente o jogador naquela direção, etc, etc, etc. Os bugs, por exemplo, seguem para os programadores, os problemas de design seguem para os designers e este ciclo repete-se. Ok? Esta é a ideia de um processo de DevOps. Portanto, se vocês querem trabalhar na indústria, e assumo que vocês estão neste curso porque sim, mas em software e produção de conteúdo de uma forma geral, ok? Este tipo de coisas existem mesmo na indústria de animação ou de cinema ou seja o que for. Hoje em dia cada vez mais estes processos estão incorporados na criação de conteúdo de uma forma geral. O sistema de controle de versões é absolutamente essencial. Okay? É raro fazer-se jogos sozinhos e, portanto, este conceito de colaboração é importante, mas mesmo nesses casos em que se trabalha sozinho, o controle de versões pode ser importante, ou é importante. Okay? Isto é algo que é comum, já me safou a pele muitas vezes até em projetos individuais. Eu faço uma coisa, a pensar que consertei um problema e de facto consertei o problema, mas estraguei outros 5 sistemas no processo. E portanto poder voltar à versão anterior rapidamente enquanto resolvo o problema é absolutamente essencial. Ok? Agora, como eu disse, o Git não é o único sistema de source control. É provavelmente hoje em dia o mais usado, não tenho dados estatísticos, mas é a minha experiência. Há outros, como o Perforce, por exemplo, que é o Perforce é o gold standard da indústria AAA, etc. Mas é estupidamente caro. Okay? Custa cerca de 2.000 euros por ano por pessoa. E portanto é um custo considerável nas organizações. Tem algumas vantagens sobre o Git, mas não são assim tantas. Principalmente não justificam 2.000 euros por mês por pessoa. O Classic SCM, que agora se chama Unity Version Control, que foi adquirido pelo Unity, está a começar a ganhar algum protagonismo porque já vem integrado com o Unity.
Eu não sou fã, mas está lá. SVN é muito antigo, muito anterior ao Git, mas também ainda é bastante usado na indústria. Percebendo os conceitos que estão por trás de um sistema de source control, consegue-se perceber de uma forma geral como é que funcionam os outros. É mais uma questão de nomenclaturas e alguns processos que ficam diferentes. Okay? Até ao final do curso, nós vamos estar sempre a usar o Git. Portanto, é melhor que se habitua. Certo? Agora, até aqui eu tenho estado a falar do Git. Agora vamos falar de uma outra coisa, que é o GitHub. Ok? No relation with Pornhub. O que é o GitHub? O GitHub é um site que suporta o Git. Isto é, o Git é a tecnologia em si. Eu posso agarrar e instalar um servidor de Git em minha casa, num computador meu e usar esse. Não tenho qualquer tipo de restrição. O GitHub é um serviço que está online, que permite alojar os nossos projetos de forma semi-gratuita. Semi-gratuita porquê? Há limites com a utilização gratuita, pagando, pode-se aumentar esses limites, essencialmente. Em princípio, se vocês precisarem de pagar pelo GitHub, é porque vocês estão a fazer alguma coisa de errado nos vossos projetos. Quer dizer que estão grandes demais, estão inchados, porque vocês não vão fazer projetos grandes o suficiente que justifiquem isso. Eu teria projeto são muito contrário. Hã? Eu teria projeto que é discordar. Não, o que estou a dizer é que os vossos projetos estão mal feitos, mal organizados. Se chegam aos limites, vocês não se esqueçam que eu fiz um jogo para a PlayStation e PC e tinha builds e foi vendido comercialmente com componente multiplayer e nunca excedeu os limites do GitHub. Então, o jogo que eu trabalhei antes de vir para aqui, Strikers Edge. Mas pronto, é um jogo completo, multiplataforma, etc. E não excedeu os limites do GitHub, mesmo assim. Portanto, não é necessário exceder os limites. Alguma coisa está errada quando se chega. Okay? O GitHub era um site administrado por uns quantos tipos que acreditam no movimento open source, etc. Mas foi adquirido há relativamente pouco tempo, 2 anos, 3, pela Microsoft, que para já tem mantido sempre a estrutura aberta, aliás até aumentou os limites, etc., que existiam anteriormente. Não sei quanto tempo é que isso se vai manter. A parte boa é que a qualquer instante pode-se ir buscar o repositório todo remoto que está no GitHub e meter noutro sítio qualquer. Ou seja, há mais, além do GitHub, há mais sítios. GitLab, o Git, o Atlassian, Bitbucket, etc. Tudo isso é Git, ou seja, eu posso agarrar no meu repositório que está no GitHub integralmente, puxá-lo todo e pôr noutro sítio, sem ter de mudar nada. Ou seja, tem-se essa flexibilidade, portanto é daquele tipo de monopólio que não me incomoda particularmente, em qualquer instante eu mudo tudo para outro sítio. Incluindo para um servidor privado meu em casa, fechado. Okay? Eu aliás já tive várias vezes servidores de Git em casa e não sei o quê, neste momento estou só a usar o GitHub, serve para as minhas necessidades, mas a qualquer instante posso voltar a meter. Okay? O serviço é grátis, dentro de certos limites. Nós usamos o GitHub aqui, ou incentivamos a utilização do GitHub aqui para manter consistência, que é para eu não ter de andar-me a registar em 45 serviços diferentes para ir buscar os vossos projetos. Vocês também, por outro lado, podem alojar e começar a criar o vosso portfólio. Que portfólio é esse? Hoje em dia, cada vez mais empregadores, seja na indústria de jogos, seja na indústria tradicional de engenharia, até aqui estou a falar mais para os programadores, pedem no currículo o link para o GitHub pessoal, para ver o que é que as pessoas costumam fazer. Isto é cada vez mais comum. Okay? Portanto, é bom terem o vosso repositório para onde podem apontar um empregador a dizer: eu já fiz estas coisas. Isto é o que eu faço nos meus tempos livres ou o que eu faço por gozo.
Facilmente podem partilhar isto com quem esteja interessado. Para nós, professores, é fácil verificar o vosso volume de trabalho e o que é que têm feito fora das aulas. O que era fora das aulas? Fora das aulas, ou seja, eu consigo ver, em tendo acesso ao repositório Git, que é essa a ideia de projeto, por exemplo, em DJD1, eu posso ver quem é que anda a trabalhar e quem é que não anda. Quem é que fez trabalho, quem é que não fez. E vocês assim guardam o histórico do vosso trabalho durante o curso. Eu adorava, isto se calhar é uma coisa mais do meu feitio, mas eu adorava ter muitas das coisas que fiz quando comecei a programar há 30 ou 30 e tal anos atrás. Em que poder ver como é que evolui ao longo dos tempos. Seria divertido. Depois também fica tudo alojado, mesmo que o vosso PC rebente, o trabalho está salvaguardado. Quer dizer que desculpas do género, o meu computador avariou e por isso perdi o trabalho todo que fiz durante o curso, ou que fiz para a sua cadeira, professor, não serve de nada esse argumento, porque o vosso trabalho devia estar sempre guardado. Ok? Dúvidas até aqui? Agora vamos ver mais especificamente como é que funcionam estas coisas. Eu tenho estado aqui a falar de versões e ficheiros. Okay? Agora vou falar um pouco mais concretamente sobre como é que o Git faz estas coisas que estou a falar. Ok? Primeiro, o primeiro conceito do Git é que o que ele armazena é um stream of snapshots. O que é que isto quer dizer? Cada vez que nós fazemos um commit neste sentido é uma unidade atómica de trabalho no Git. É um conjunto de ficheiros que eu alterei. Cada vez que eu faço isso ou gravo o estado do meu projeto, o Git tira um género de uma fotografia. É assim que está o projeto neste momento. Okay? Ele não guarda, ele só guarda as alterações feitas. Ele não guarda o ficheiro em si. Ou melhor, inicialmente guarda o ficheiro, não é? Quando nós acrescentamos, mas depois a partir daí vai guardando o que é que muda de uma versão para a outra. Okay? Por isso é que conseguimos garantir que metemos tudo no estado em que estava. Ok? Ou seja, por exemplo aqui temos várias versões ao longo do tempo. Temos 3 ficheiros. Este ficheiro, por exemplo, tem inicialmente este estado, A1, B e C1, estes 3 ficheiros. Para esta versão, o ficheiro A não mudou. Continua exatamente no estado A1. Portanto, isto não é guardado é basicamente guardado que está no mesmo estado que estava antes. Enquanto aqui o B, por exemplo, manteve-se também ele inalterado, mas o C foi alterado. Portanto, aqui a única coisa que ele vai gravar daqui para aqui não é uma versão nova do projeto, não é os ficheiros todos verbatim, é simplesmente que do C1 para o C2 houve estas alterações. E por aí em diante. Okay? Há outros sistemas de source control que já praticamente não se usam, que gravam de facto os ficheiros de uns para os outros. São pesadíssimos, monolíticos, têm a vantagem de que são mais resistentes a falha, mas isso só se aplicava quando, por exemplo, os discos não eram fiáveis ou não usávamos a net para armazenar, não havia esses servidores da cloud e coisas do género. Hoje em dia a segurança disto é assegurada pela infraestrutura da internet em si. Cada um destes snapshots, cada uma destas fotografias que eu estava a falar, chama-se um commit. Okay? Em Git, para já, vamos pensar que tudo é feito localmente, porque praticamente tudo é feito localmente. Okay? Nós nunca lidamos com o servidor, exceto em momentos em que nós definimos que queremos lidar com o servidor. De uma forma geral, nós trabalhamos sempre no nosso ambiente local. Isto tem algumas desvantagens, que é que alguns sistemas tentam trabalhar. Isso quer dizer que, por exemplo, existe uma cópia integral do vosso projeto todo no vosso disco. Ele sabe tudo, incluindo o histórico. No vosso computador local. Sistemas como a Perforce, por exemplo, não fazem isto. Ou seja, sistemas como a Perforce só está no sistema local aquilo que é necessário naquele instante. Okay? Portanto, da versão
a primeira versão do vosso concept art só está no vosso disco se vocês quiserem ir para a primeira versão do vosso concept art. Enquanto no caso do Git está lá a primeira, a segunda, a terceira, estão lá todas. É sempre gravado dentro desta ideia de as diferenças de uns para os outros. Por isso é que isto também não ocupa espaço demais. Mas mesmo assim é algo que vocês devem estar conscientes. Mas também é o que faz com que, se o GitHub tiver alguma preocupação, já não quero lidar mais com o GitHub, eu tenho sempre uma versão do meu projeto completa que não depende deles. Portanto, garantindo a segurança do meu trabalho. Ok? Portanto, como eu tinha dito, tudo é feito localmente, na própria máquina. Alguém tem algum problema? Eu devia sequer ter perguntado isto antes. Vocês percebem esta ideia do localmente e remotamente? Ou alguém precisa de uma explicação sobre isso? Localmente é o nosso computador, não é? Certo. Remotamente é lá no site. Aham. Pronto. Ok? Eu tenho estado aqui a usar a palavra local e remoto, mas podiam não estar claros quanto à definição. Portanto, dito, tudo é feito localmente. Pensem sempre neste conceito. Aliás, nós só vamos falar agora do remoto já muito para a frente nesta apresentação. Porque só de vez em quando é que nós podemos sincronizar com o servidor. Ou podemos nem o fazer de todo. Se quisermos só trabalhar localmente. Não considero que seja grande ideia porque perdemos o benefício de ter sempre as coisas protegidas. Ok? Todas as coisas que nós trabalhamos, ok? Lembra-se de eu vos ter dito, ok, nós temos o nosso projeto e nós temos todas as versões do nosso projeto armazenado. Como é que isto é armazenado? Vou-vos mostrar. Não é isto. Bem, isto é um projeto qualquer meu, não interessa particularmente. Interessa é que temos esta pasta .git. Okay? Isto é uma pasta escondida para todos os efeitos. Ou por propriedades, ou porque alguns sistemas operativos, como o Linux e o OS X, encaram tudo o que começa com um ponto no nome como sendo algo que deve ser normalmente invisível. Eu estou a vê-lo porque eu liguei a opção para ver coisas invisíveis aqui no View. Temos aqui o Hidden Items. Se eu esconder isto, deixo de ver aquela diretoria. Ok? Aqui dentro desta diretoria Git, não interessa muito o que é que está lá dentro. Se eu mostrar isto, são só uma data de diretorias com depois umas centenas de ficheiros com nomes que não nos dizem respeito. É possível descobrir o que é que isto tudo é, mas não há interesse. Mas basicamente, ali dentro, estão todas aqui fora, nós estamos a ver o nosso projeto como ele está neste momento. Aqui dentro estão todas as versões anteriores armazenadas, ou mais precisamente, todas as diferenças. Ok? É essa a ideia disto. Todos os branches, todas as variações do nosso projeto estão ali guardados naquela diretoria. Portanto, se querem que o vosso Git, se não querem estragar o vosso Git, nunca apaguem aquela diretoria. Às vezes, quando vocês querem mesmo apagar o Git, podem apagar, obviamente. Mas aquilo não pode ser reconstruído. Ok? Porque é que tudo foi desenhado nesta ótica de haver aquela pasta local que contém tudo. Porquê? Porque é muito mais fácil assim conseguimos tratar o remotamente e o localmente da mesma forma. Ou eu estou a falar com aquele ficheiro no servidor, ou eu estou a falar com aquele ficheiro, ou aquele conjunto de ficheiros, aqui, localmente. Ok? Uma coisa muito importante de estarmos a trabalhar sempre localmente é que não há edições bloqueantes. O que é que quer dizer isto de edições bloqueantes? Sistemas como o SVN ou o Microsoft SourceSafe, que também é um sistema de SCN, e o Perforce, quando estamos a falar de ficheiros binários, tipo imagens, modelos, etc., as edições são bloqueantes. Ou seja, se eu quero mexer num ficheiro, eu tenho que fazer o que se chama um checkout num ficheiro e dizer, olha, eu agora vou mexer nesse ficheiro. O que é que acontece quando eu vou mexer nesse ficheiro? Mais ninguém pode modificar.
Numa empresa com 1000 pessoas isso pode ser muito chato. Okay? Aquele fecheiro está efetivamente bloqueado por mim. Depois eu finalmente acabo de resolver aquilo e ponho o fecheiro. Com o fecheiro, isto não é problemático, mas não se esqueçam que, por exemplo, programadores às vezes estamos a trabalhar em 10 e 20 fecheiros em simultâneo. E eu tenho de ter esses fecheiros todos bloqueados, estou a afetar o trabalho de outras pessoas. O Git não funciona assim. O Git não bloqueia. Eu posso estar sempre a trabalhar ao mesmo tempo que outra pessoa da minha equipa está a trabalhar. Eu depois tenho um passo adicional para garantir que as coisas ficam todas certinhas. Também não depende de uma ligação à net. Estes sistemas que eu vos estava a falar, o Subversion, SVN ou o Microsoft SourceSave, dependem de uma ligação à net. Ou seja, a net vai abaixo, eu não consigo trabalhar. Okay? Não é muito conveniente, mesmo hoje em dia que a internet é praticamente indestrutível. Okay? Portanto, como eu estava a dizer, alguns sistemas de SCM, Source Control Management, é isto que eu estou a falar, sistemas de controle de versões, precisam disto, destas duas coisas. Ok? Ora bem, a unidade básica em Git, temos aquela ideia das fotografias, dos snapshots, não é? Que representam um estado do projeto. Mas cada elemento dentro de cada snapshot é o ficheiro. Ou seja, nós em Git estamos sempre a trabalhar com ficheiros. E em Git, os ficheiros podem estar num de 4 estados diferentes. Todos os ficheiros estão num destes 4 estados. São untracked. Untracked é o estado inicial de um ficheiro quando ele é criado. Do zero. Que é, esse ficheiro não existe aos olhos do Git. Para o Git, esse ficheiro está lá ou não está, é a mesma coisa. Ele é invisível aos olhos do Git. Modified quer dizer que o Git sabe que aquele ficheiro existe e sabe que foi modificado da versão anterior para o atual estado, mas não está marcado como fazendo parte do próximo commit. O que quer dizer que se eu tirar a tal fotografia neste momento, esse ficheiro não é parte dessa fotografia. Ok? Depois temos o estado stage. Stage quer dizer que o ficheiro foi modificado e eu já o marquei a dizer, olha, este ficheiro faz parte da próxima fotografia. Eu ainda não tirei fotografia nenhuma. Estou só a preparar as coisas. Está stage, está preparado para ser parte da fotografia. Ok? Finalmente, committed ou unmodified. O ficheiro, o Git sabe sobre ele, mas ele não foi modificado desde a última versão que foi committed. Ok? O mesmo ficheiro anda aqui sempre de volta destes 4 estados. Ok? Quando ele está untracked, eu posso adicioná-lo ao Git e ele fica staged, preparado para o próximo commit. Quando eu edito um ficheiro que estava não modificado, ele passa ao estado modificado. Mas lá está, só o que está aqui, só os que estão neste estado stage é que vão ficar na fotografia. Portanto, eu depois preciso fazer o stage desse mesmo ficheiro, para passá-lo do modificado para o stage. Quando eu faço commit, quando eu crio um novo snapshot, todos os ficheiros que estavam staged passam ao estado unmodified. Finalmente, eu posso remover um ficheiro e isso, efetivamente, faz com que esse ficheiro fique untracked. Ok? Perceberam esta ideia? Alguma dúvida sobre os 4 estados? Eu aposto que ninguém entendeu. Eu também. Como? Desculpa? Sim. Ficheiro untracked. Existem dois casos dos ficheiros ficarem untracked. Lembram-se de eu vos ter dito que tudo o que o Git sabe, localmente, está dentro daquela pasta .git. Não é? Um ficheiro untracked é um ficheiro que nunca foi acrescentado ali. Portanto, ele nunca sabe, eu não sei nada, eu acabei de criar um ficheiro, abri o Notepad,
e escrevia umas coisas, o Git não sabe nada sobre aquele ficheiro. Ele sabe que o ficheiro está lá, ele consegue vê-lo, mas não sabe o que é que nós queremos fazer com ele. Okay? Porque há muitos ficheiros que nós não queremos fazer nada. Há ficheiros que nós não queremos que vão parar ao Git. Usando aqui, por exemplo, este exemplo, eu ia falar sobre isto mais tarde, mas posso falar já. Aqui, neste projeto que eu tenho aqui, nenhum dos ficheiros que está nesta pasta, nesta pasta e nesta pasta, eu quero que vão para o source control. Porquê? São ficheiros que não interessam. São ficheiros que são reconstruídos quando eu abro o Visual Studio com estes ficheiros. Quando eu compilar o programa, etc., aqueles ficheiros são todos modificados todas as vezes que eu corro o programa. Portanto, estes ficheiros não me interessam, são ficheiros temporários. Não me interessam que estejam no meu source control. Não me interessam que estejam no Git. Ok? Portanto, estes ficheiros não só são untracked, como nunca devem ser tracked. Por isso é que os ficheiros não ficam automaticamente tracked assim que aparecem. Porque há muitos ficheiros que eu posso não querer. Ok? Untracked é o estado em que estas coisas ficam. Se eu acrescentasse aqui um novo ficheiro, esse ficheiro estaria untracked. Até eu fazer um comando no Git que transforma o ficheiro de untracked para tracked. Ou seja, um ficheiro que diz: ó Git, eu quero que tu te preocupes com este ficheiro. Ok? Isto. Não era isso que fazia o Git ignore. O Git ignore faz isso automaticamente. Sim, mas não é o contrário do que você está a dizer. Ele automaticamente faz track, mas se dá... Não, ele não faz track. Eu quero é dizer que aquele nunca vai ser tracked. Ok. O Git ignore o que faz é isso. Porque se eu nunca fizer git add daquele ficheiro, ele nunca vai ser fazer parte do repositório. O git ignore simplesmente não me faz é que ele não me apareça ali a chatear. Ok. Ok? Eu tenho uma questão. Depois, imagina que eu faço commit com um ficheiro e vai fazer qualquer tipo de não. É possível adicionar esse ficheiro ao Git? Não? Tu podes acrescentá-lo, mas ele, a partir do momento em que ele é tracked, ele já vai ser sempre tracked. Tu vais ter de o remover de facto. Remover ou do Git, com o Git RM, ou apagar o ficheiro mesmo. Mas é que eu já tive esse problema no passado. Então, é simplesmente se apagares o ficheiro, não te interessa. Se apagares o ficheiro e fizeres um commit novo, no fundo há ali uma versão em que vai ter aquele ficheiro, mas as outras versões futuras já não. Nunca vão ligar àquele ficheiro. Ficar no tract. Porque é outro ficheiro, mesmo que depois voltes a pôr um ficheiro com o mesmo nome, para efeitos práticos do Git, etc., aquilo é outro ficheiro. Mesmo que tenha o mesmo nome e esteja no mesmo sítio. Não sei se estamos no início do projeto, tudo vai aparecer com o Git, não tem que ser logo feito no... Convém, porque é para não fazermos aquele erro clássico do Git add ponto e pôr tralha que não queremos. Ok? Fala mais alto. Já eu tinha explicado. Não tem pilha. Não tem pilha ao comando. Não sei que alguém tenha pilhas. Bem, quer dizer, se alguém tiver um rato sem pilhas, com pilhas, funciona, são daquelas pequeninas. Não? Ora bem, continuamos. Podes? Leva mesmo o comando e diz, pá, porque a pilha está... Não sei como é que eles deixaram de chegar a este. Está arrebentado. Está mesmo arrebentado. Leva lá. Obrigado. Então iam na da chave. Hã? Iam dar as chaves. No Cui. As chaves de quê? Não está a dizer se é para ir para o Cui. O que eu estou a dizer para ver se calhar Ah, dão sim, as sim, eu não chaves. fui. Tá bem. Sim, sim, sim. Desculpa, pensei que tinha dito. Ok. Portanto, em boa verdade, o funcionamento normal em Git é modificar ficheiros, dizer que esses ficheiros são parte do próximo snapshot, do próximo commit, e fazer o commit. E por aí adiante. Ok? A estrutura de um projeto Git, não existe propriamente uma estrutura que seja sempre aquela estrutura. Ok? Isto vai sempre depender, para o Git, a única coisa que ele está a fazer é, ele gera ficheiros. Portanto, qualquer maneira como os ficheiros estiverem organizados, está boa desde que haja aquela pasta .git. É a única coisa que ele exige. De resto,
Se os fecheiros estão todos dentro de uma diretoria, dentro de uma diretoria, dentro de uma diretoria, ou está tudo na raiz, para ele é igualzinho. Não faz diferença nenhuma. Agora, a maior parte das organizações tem a sua estrutura. Okay? Definem uma estrutura para os seus projetos. Por exemplo, aqui temos um exemplo clássico. Okay? Isto é a raiz do repositório. Temos o tal pasta.git. Temos uma pasta que tem a aplicação, onde está o nosso código-fonte, as nossas imagens, toda a nossa parte de trabalho, de facto, está dentro de uma pasta. E depois a seguir estão uma série de ficheiros de suporte. Eu não costumo fazer esta coisa da pasta, por exemplo. Por isso é que eu estou a dizer que isto depende de organização por organização. Esta organização é muito comum, mas depende. Eu, por exemplo, não costumo fazer isto, eu ponho agarro no projeto e ponho mesmo todo na raiz. Okay? .git attributes. Está ali. Isto serve basicamente para configurar coisas do Git. Okay? Já vamos falar mais sobre isto quando falarmos do Git LFS no fim. Okay? Para garantir que as opções que eu uso para trabalhar no Git são iguais às opções das outras pessoas da equipa que estão a trabalhar no mesmo repositório. Para não haver uns que estão a trabalhar de uma maneira e outros que estão a trabalhar de outra. Isso daria problemas, criaria problemas, não é? Temos também um ficheiro que é o gitignore, que define logo à partida pastas, ficheiros, etc., que nós não estamos interessados que entrem no nosso repositório. Ou seja, se nós quisermos dizer este ficheiro nunca vai interessar, por exemplo, aqui no caso deste repositório que eu vos mostrei, este aqui, como eu disse, estas 3 pastas, aliás, estas 4 pastas, têm coisas que não me interessam nada que estejam no repositório. Portanto, eu tenho uma regra neste ficheiro gitignore que diz ignora estas 4 pastas. É como se elas não existissem para os olhos do Git. Como é que logo o Git Attributes e o Git Ignore logo o início do projeto, não é? O Git Attributes, regra geral, é difícil de pôr logo no início, tens de saber já muito bem o que é que tu vais precisar no projeto. Mas o Git Ignore convém sempre as primeiras coisas. Mas pronto, mas se eu, por exemplo, for fazer um trabalho no IT, convém lá usar até logo o Git Attribute. Então precisas mais ter o Git Ignore. O Git Attributes, a única coisa que precisas é que se tiveres o Git LFS a funcionar e já tens de saber todo o tipo de recursos binários que vais ter no teu projeto. Muitas vezes não sabes logo no início. Ok. Não é mandatório. Mas o Git Ignore é mandatório. O Git Ignore é. Quer dizer, não é? Pode-se perfeitamente trabalhar sem ele, mas vai-vos dar mais trabalho. É sempre como tudo. Pagar a Microsoft para o GitHub. Hã? Pagar a Microsoft para o GitHub. Pá, sim, porque vais estar lá a meter tanta tralha que o projeto vai exceder rapidamente também. Ok? O Git Modules é, por exemplo, se nós tivermos sub-repositórios. Portanto, basicamente isto tudo para vos mostrar que todos os ficheiros começados por .git qualquer coisa, .git attributes, .git ignore, .git module, são ficheiros do Git para controlar a configuração. Ah, então esses ficheiros não deviam estar dentro daquela pasta .git? Não exatamente. Porquê? Porque a ideia destes ficheiros, pasta .git, diz respeito ao próprio utilizador, ao estado do projeto. Enquanto isto são tudo ficheiros que configuram a maneira como o Git vai funcionar. E que deve ser partilhado por toda a gente que está no mesmo projeto. Ok? Também é comum nestes projetos termos um ficheiro de licença que diz que tipo de licença é que o nosso código tem. Há muitos tipos de licença, desde o GNU, Creative Commons, MIT, GPL. São tudo licenças que dizem se o código pode ser partilhado ou não, se deve ser partilhado ou não, se temos de dizer que todas as pessoas que trabalharam no projeto, se não é preciso dar atribuição nenhuma, etc, etc. Isso tudo depende do tipo de licença que se tem. Eu normalmente, por exemplo, trabalho com algo que se chama licença MIT, que é simpático darem crédito, mas não é obrigatório. E não sou responsável por nada que aconteça de mal com o código feito por mim. Basicamente é o que quer dizer a licença MIT. Uma licença, por exemplo, como a GPL diz que se vocês estão a usar isto, não podem cobrar dinheiro por isto. A licença GPL tem esse pequeno fait divers. Aliás, podem cobrar dinheiro por isso, mas têm de ter o código-fonte disponível, o que faz efetivamente que vocês não conseguem cobrar dinheiro por isso.
Okay? Finalmente, fecheiro README é um fecheiro, é a documentação da aplicação. É onde eu escrevo, olha, isto foi feito por mim, e isto serve para não sei o quê, e aqui estão as instruções, etc. Esse tipo de coisas, que normalmente é feito em Markdown. Okay? Se eu quiser criar um repositório, vamos começar por dar aqui uma olhadela, depois vocês nas aulas práticas vão fazer isto na prática. Vão experimentar isto. Ok? Portanto, imaginando que nós temos um projeto, já está a decorrer, okay? Já fiz uma coisa qualquer, já lá tenho umas imagens, já lá tenho uns fecheiros de código, etc. E quero usar o Git, quero começar a usar o Git nesse projeto. Então, a primeira coisa que fazemos é, temos de criar o repositório. Lembrem-se de que tudo o que eu estou a falar é para fazer as coisas localmente. Depois logo tratamos do remoto. Mas para já é para fazer localmente. Então temos de criar o repositório. Ora, reparem que neste caso, nós já lá temos uma série de ficheiros, etc. Portanto, eu já lá tenho, quando eu digo criar um repositório, não é criar um projeto. O projeto já lá está, eu já tenho lá ficheiros de código, já tenho imagens, já tenho sons, já tenho o que eu quiser. Eu só vou criar o repositório, vou criar a parte Git disto. E para isso é simplesmente chegar à pasta, usando o Command Line Interface, chegar à pasta onde o meu projeto está e fazer git init. E isto cria logo o projeto. Ok? Logo a seguir, fazer isto, como os vossos colegas já falaram, convém pôr logo o git ignore. Okay? O git ignore é o que é que nós queremos ignorar no nosso projeto. Não é o que queremos acrescentar. É o que é que vamos querer ignorar. Quais é que são as coisas que não interessam. Okay? Vocês podem fazer um do zero. Nós já vamos ver o que é um ficheiro.gitignore na prática. Mas também podem ir buscar ficheiros gitignore já feitos. Okay? O próprio GitHub tem um repositório. O próprio GitHub tem um repositório que tem gitignores. Só para mostrar exemplos. Por exemplo, se eu quiser fazer um projeto que usa o Unity, eu posso abrir aqui este link. Espera aí, convinha ter net, que aqui em cima não há, portanto tenho de dar do meu telemóvel. Internet ou não internet? É difícil. Provavelmente a pergunta até estás montando. Não, consegui. Vocês não estão a ver o ecrã também, que também não ajuda. Não. Pronto, isto é no GitHub os gitignores. E eu agora podia chegar aqui e ver para o que é que eu quero. Ora, queria fazer um projeto em Fortran. Posso vir aqui buscar. Ou um projeto... Sei lá, eu nem conheço metade destas tecnologias que estão para aqui. Mas vamos a um que eu conheço. Unreal? Por exemplo, temos aqui tanto o Unity como o Unreal. Eu agora podia chegar aqui, buscar este fecheiro e copiar para a minha pasta com o nome gitignore. E já estava uma base para eu acrescentar mais coisas, se eu quiser. Ok? Onde é que está o cursor? Ok? Para que queremos um gitignore? Como eu expliquei, há muitas ferramentas que criam fecheiros temporários que não nos interessam nada que vão para o Git. Vocês já repararam, se calhar, que quando, por exemplo, vocês abrem um fecheiro Word e estão a trabalhar, aparece um fecheiro tipo til, tmp, não sei o que, na mesma pasta. Enquanto estão a trabalhar e quando saem do Word, esse fecheiro desaparece. Aquilo é uma versão temporária do vosso fecheiro. Mas às vezes fica lá, perdido. Okay? Nós não queremos que esse tipo de fecheiros temporários que são gerados ali naquele instante, conseguiste? Yes! Então, já agora? Podes ir tentando ligar. Tens de ir tipo 1 a 1 e apontar mesmo de trombilo. Isso.
Desligaste aquele que tinhas acabado de ligar, eu disse. Dizem é assim, não sei o que é que estão a fazer. Não acontece nada com os ECs. A semana passada era só aquele que estava. Esta semana está este também. Não sei se é, dá erro, estou a dizer que estão a dar erro ou não. Ou se o barcação. Provavelmente erro crítico. Talvez. Experimenta desligar a tomada e voltar a ligar. Solução do informático. Olá, soluções informáticas. A solução do informático funciona. If it works, it ain't stupid. Está para cima da mesa se precisares. Não fez literalmente nada. Nem desligou a luz. Nem desligou. Quando teve desligado, nem desligou. Não, é melhor que nada. Ora bem, portanto, como eu disse, algumas das ferramentas que nós usamos criam muitos fecheiros temporários que não são importantes. Por exemplo, vou-vos mostrar aqui um exemplo. Fogo mal de gambas que eu ainda na minha direção. Tenho susto agora. Por exemplo, isto é um projeto. Queres desenhar? Por exemplo, isto é um projeto de Unity. Estes fecheiros aqui, que estão nesta pasta, Library, Logs e Packages, estes três, se eu apagar isto e voltar a abrir este projeto no Unity, estas pastas são recriadas. Portanto, não há necessidade nenhuma de estarem no meu projeto, de fazerem parte do meu projeto. Eles não fazem parte do meu projeto, é simplesmente para o Unity poder acelerar algumas coisas. São fecheiros temporários. As pastas Liberty e Logs? Hã? Pasta Liberty, Library. Logos. Library, Logs e Packages. Ok? Este fecheiro .gitignore pode ser criado num editor de texto normalíssimo. É só preciso ter algum cuidado, que o nome do fecheiro é mesmo .gitignore. Não tem extensão, não é .gitignore.txt. Não tem... O nome dele é .gitignore. Ok? Se vimos aqui um exemplo de um fecheiro .gitignore que se vê muito bem, não é? Extraordinariamente bem. O projetor é muito... Depois podem ver isto nos slides. Mas essencialmente, por exemplo, o fecheiro tem coisas deste género. Por exemplo, aqui o primeiro, que vocês praticamente não veem, tem assim barra, assim, L maiúsculo, L minúsculo, library. Okay? Isto está-vos a parecer minimamente familiar com os nomes de fecheiros. Reparem, aquilo que está aqui entre parênteses retos eram opções. Portanto, isto basicamente quer dizer que qualquer fecheiro que esteja na raiz, que se chama library com maiúscula ou library com minúscula, vai ser ignorado, incluindo o que estiver lá dentro. Ok? Da mesma forma como temos isto, também devemos ter coisas do género *.tmp. Quer dizer que todos os fecheiros que acabarem com .tmp vão ser ignorados, independentemente em que pasta que esteja. E por aí em diante. Ou seja, funciona exatamente como aquelas coisas todas que nós tivemos a ver dos fecheiros, das wildcards dos fecheiros que vimos na aula anterior. Certo? Isto é um fecheiro .gitignore. Ele só vai... É só uma lista daquilo que nós não queremos saber. Obviamente também podíamos pôr aqui um fecheiro específico. Se eu pusesse aqui diogo.txt, quer dizer que um fecheiro chamado exatamente diogo.txt, esteja ele em pasta estiver debaixo do projeto, vai ser ignorado. Automaticamente. Ok? Certo? Normalmente, a maior parte das pessoas faz, eu inclusive, vai ao GitHub, aquele link que eu mostrei ali, ou procuram mesmo tipo GitHub, gitignore, e vão lá parar direitinhos e escolhem o tipo de projeto que é e já lá tem um ótimo ponto de partida. Não vale a pena estar a fazer do zero todas as vezes. Há uma pergunta que eu queria conhecer. Normalmente em programação já várias coisas são feitas, não é? Hã? Normalmente em programação já várias coisas são feitas, não é?
Sim, já há git ignores para várias coisas. Isto não é tipo, cansado um bocado, vamos dizer, preguiça, ou nem por isso? Não, porque há sempre exceções. Tudo tem exceções. Há fecheiros que normalmente são ignorados e às vezes nós queremos poder acrescentar. E há maneiras de o fazer. E há fecheiros que nós nem sequer nos lembramos. Por exemplo, tenho projetos em que tenho fecheiros temporários que eu fui gerando, que me dão jeito para certas coisas. Tenho de acrescentar. Portanto, tens sempre de perceber. É por isso que nós perdemos o tempo a explicar que estas coisas existem e porque é que funcionam desta maneira. Mesmo que vocês não se lembrem, porque eu tenho a certeza que daqui a 20 minutos já ninguém se vai lembrar, pelo menos têm uma ideia que isto existe e que já sabem mais ou menos como procurar. Às vezes saber fazer Google é a parte mais importante. Okay? Eu não estou à espera que vocês decorem estas coisas. Eu não acho que é uma questão de preguiça, eu acho que é uma questão de também aproveitar melhor o tempo quando a gente já tem umas coisas perfeitas, devemos usar. Senão teremos que ter, se calhar, Sem dúvida, porque senão ainda estávamos a programar em Assembly. Ok. Diz. Sim. Eu vou falar mais sobre isso lá para a frente, sobre os binários. Sim, o Git é mais para código, está o vosso colega a dizer, e é verdade. O Git é essencialmente para formatos de texto. Não é código necessariamente, também é bom para documentação em Markdown, por isso é que se usa Markdown nestas coisas, mas fecheiros binários, também há maneiras de tratar os fecheiros binários e já vamos falar mais sobre isso. Ok? Então agora, professor, tenho uma dúvida. Quando a professora foi para o repositório, onde tem vários git ignores, o Sim. que nós íamos escolher era o Unity git ignore. Sim. No entanto, não podemos colocar na nossa pasta, na nossa diretoria, Unity git ignore, temos que dar rename. Sim. Colocar ponto Fazer git rename, agarrar no fecheiro, fazer download do fecheiro e escrever e mudar-lhe o nome para .gitignore. Ok. O fecheiro tem de sempre chamar .gitignore, é isso que ele vai à procura. Ok? A seguir, no processo normal, então fizemos o git init, já inicializamos, pusemos lá um git ignore, dizer, olha, estes fecheiros não nos interessam. Ok? A seguir, podemos fazer o tal stage que nós falámos, ou seja, todos os fecheiros que lá estão num estado untracked. Ou seja, reparem que neste projeto que eu tenho aqui, este que eu vos estava a mostrar, este fecheiro não tem fecheiro.git, ou seja, isto não é um repositório Git. Okay? E portanto eu podia chegar aqui, vamos começar, vamos fazer isto um bocadinho mais ou menos assim, passo a passo. Portanto eu posso chegar aqui, vou aqui abrir uma shell. Eu não sei porque, mas no meu computador de repente o Gitpass deixa de aparecer nas opções, só aparece, não aparece nada. Vou por aqui, assim, mais pequeno. Ok. Portanto, como eu tinha dito, eu posso então fazer o git init. Ok? E ele diz-me, olha, criei um repositório vazio nesta pasta. Reparem que... É master. Hã? É main ou é master? Bem, master já não se usa. Ok? Reparem que apareceu o ponto .git que eu tinha falado, mas este ponto .git vai estar vazio. Porquê? Porque eu ainda não disse nenhum fecheiro, etc. Eu agora vou-vos mostrar um comando e depois já vou falar mais sobre ele. Isto é só para vocês terem uma ideia do que é que está a acontecer. Se eu fizer git status, mostra-me o estado. Ele aparece-me aqui, olha, estes fecheiros todos estão todos bons para adicionar. Eu posso adicionar qualquer uma destas coisas. Estão untracked, mas podem ser tracked. Ok? Agora, vamos pôr aqui um git ignore. Portanto, onde é que está isto? Vou-vos dizer que isto está todo torto. Onde é que está a Unity? Os download. Onde é que está? Está ali em cima. Ok, vou mudar o nome disto para não ter ali o Unity, fica só .gitignore e vou copiar isto
para aquela pasta onde eu estava. Onde é que eu estava? Aqui. Portanto, simplesmente copiei aquele fecheiro que acabei de fazer download. Ok? E agora, se eu for aqui e fizer git status outra vez, exatamente a mesma coisa que tinha escrito, vocês reparem que há montes de fecheiros que desapareceram. Eles não desapareceram, eles estão lá mesmo. Só que o meu git ignore diz, estes fecheiros não interessam, podes ignorá-los. Portanto, ele nem sequer os põe ali na lista. Ou seja, só posso fazer track a estas coisas. Eu, por exemplo, no meu caso concreto, regra geral, eu também incluo o vsconfig. Não quero saber do vsconfig para nada. Mas não é grave que lá esteja. Isso tem a ver com o Visual Studio Code. Ok? Portanto, é esta a ideia destes passos que eu fiz. Agora, a seguir, eu agora então posso agarrar naqueles fecheiros que estão on track, que nós vimos, e fazer o stage. Dizer, olha, eu agora quero que o Git se rale com estes fecheiros. Okay? Para isso, só tenho que fazer isto. Uma destas duas coisas. Okay? O git add ponto. Lembra-se do que era o ponto? Ponto dizia respeito a toda a diretoria onde eu estava. Portanto, git add ponto é a mesma coisa que eu dizer, olha, acrescenta-me todos estes fecheiros. Portanto, se eu fizesse git add ponto aqui, ele ia acrescentar este, ele ia acrescentar este, ele ia acrescentar este, e tudo o que estiver lá dentro. O packet se não vir também ter sido ignorado? Pode não ser necessário. Ok? Portanto, a ideia do add ponto é este. Pronto, algumas pessoas, incluindo o vosso professor Fachada, que vocês vão ter, vão apreciar certamente, diziam que vocês nunca devem fazer git add ponto. Mas eu sou preguiçoso. Portanto, eu, quando já garanti que já só tenho aqui aquilo que eu quero, faço git add ponto. Mas garantam antes que está lá tudo, porque é muito mais chato depois tirar, como o vosso colega perguntou há bocado. Ok? Portanto, se eu quisesse só acrescentar um fecheiro a fecheiro, eu podia chegar aqui. Onde é que está? Posso fazer git add, por exemplo, qual é que era um fecheiro que estava lá? Está ali. Por exemplo, o git ignore. Okay? Posso pôr fecheiro a fecheiro. E ele diz, olha, dá esta mensagem. Ok, vou-vos explicar só muito rapidamente o que é esta mensagem, porque esta mensagem vai-vos aparecer imensas vezes. Isto não é um erro, não é um problema de todo. Basicamente isto tem a ver com questões históricas. Historicamente, vocês já viram uma máquina de escrever antiga? Sim. Okay? Vocês lembram-se que as máquinas de escrever antigas vocês carregavam e depois têm uma barrazinha que carrega. E aquela barra faz duas coisas. Andam na linha para baixo e vocês, com a vossa força, puxam para o princípio da linha, correto? Sim. Okay? Aquela barra faz duas coisas diferentes. E por isso essa barra chama-se carriage return. Okay? Aliás, desculpem, essa barra faz duas funções. Faz o new line e o carriage return. Carriage porque aquilo chama-se uma carriage. Portanto, ele faz duas coisas. Ora, quando os sistemas operativos foram desenvolvidos, os primeiros primórdios, os primeiros passos no mundo da computação foram dados, houve quem tentasse emular as máquinas de escrever, conceptualmente. Ou seja, quando é para mudar de linha e começar a escrever uma nova linha, são duas operações. Andar para baixo e ir para o princípio da linha. Há outros sistemas operativos que definiram que é só preciso uma operação para fazer isto, que é ir para baixo, vai logo para o princípio da linha. É isso que quer dizer isto. LF quer dizer line feed, e ir para baixo. E temos em alternativa carriage return line feed, que é andar para trás e ir para baixo. Dois passos distintos. O Windows decidiu pela segunda abordagem, a abordagem da máquina de escrever. Ou seja, todos os ficheiros, todas as linhas dos ficheiros de texto em Windows, criados em Windows, têm dois caracteres invisíveis no fim. Um para dizer que a linha acabou, para ir para a linha de baixo, e outro a dizer para ir para o princípio. Enquanto os sistemas baseados em Unix fazem só um caractere. O line feed faz as duas coisas. Então,
Como o Git tem de funcionar bem, independentemente do sistema em que está, o que é que o Git faz? O Git converte as coisas para um formato único. O que a definição que estiver interna é a configuração que ele faz. Dá para subscrever, mas não interessa. Okay? O que ele está a avisar é que aquilo que está no fecheiro vai ser substituído pelo outro. Está-me a avisar. Isto só aparece em Windows. Okay? Isto não é um erro. À partida, o Git sabe trabalhar com isto de forma transparente para vocês. Mas ele tem de avisar porque, de facto, se vocês fossem ver binariamente o fecheiro, ele está diferente. Ok? Pronto. Portanto, eu acrescentei o git ignore. Git add.git ignore. Se eu agora vir o status do sistema, do Git, okay? Eu tenho changes to be committed, portanto, isto são fecheiros que estão staged, e tenho ainda aqui estes fecheiros que estão untracked. O git ignore está pronto. Se eu fizer um snapshot agora, neste momento, aquele fecheiro é parte desse snapshot, enquanto estes não são. É como se não existissem. Pronto, aos olhos do Git, atenção. Ok? Ok? Finalmente, então, como eu estava a dizer, podemos fazer um commit. Okay? Neste caso, o commit faz fazendo git commit. O "-m" quer dizer que eu a seguir vou dar a minha mensagem. Se eu não lhe der uma mensagem, ele vai abrir o meu editor de texto default para me pedir uma mensagem. Ou seja, todos os commits têm de ter uma mensagem ligada. Neste caso, a minha mensagem é first commit setup repository. Podia fazer aqui. Git. Ei, não sei o que se passou aqui. Git commit "-m" para lhe dar uma mensagem. Abro aspas e digo first commit. Se eu quisesse que ficassem linhas diferentes, reparem que enquanto eu não fechar as aspas, eu não acabei o comando. E portanto eu posso pôr aqui duas linhas, setup repository test message, e posso continuar por aqui em baixo. Quando eu finalmente fecho e carrego no enter, ele faz-me um commit. Okay? Ele fez-me um commit no branch, já vamos falar mais sobre branches, no branch main. Aqui a parte importante é este número aqui, é o chamado hash do commit. É como nós identificamos um commit. Se quisermos identificar por algum motivo. Obviamente não precisamos decorar o número, podemos ir procurá-lo. Ok? E se tivéssemos acrescentado mais fecheiros, tínhamos posto, aparecia aqui uma lista dos fecheiros que tinham sido acrescentados, etc. Ele aqui diz mais umas coisas. Diz um fecheiro foi alterado, 72 insertions. Insertions neste caso é quantas linhas é que foram alteradas. Normalmente ninguém liga muito àquilo. A linha é uma coisa que não tem propriamente muito significado. Mas pronto, é essa a ideia. Ok? Agora, eu tenho um repositório local. Reparem que se eu fizer o git status, depois de ter feito o commit, eu tenho estes fecheiros que continuam a ser untracked, não é? E podem ser acrescentados, mas reparem que ele já não diz nada sobre o ponto git ignore. Ele já não está nos untracked porque ele está tracked, mas não foi modificado. Quer dizer que se eu agora for modificar aquele ficheiro, se não estou em erro, isto deve modificar o ficheiro, mesmo sem modificar. Não chega porque o Git verifica se o ficheiro foi de facto alterado. Portanto, vou ter mesmo de ir aqui. O touch devia fazer aquilo que eu queria, mas não faz completamente. Ou seja, ele mudou a data. Onde é que está? Open with code. Portanto, vou modificar qualquer coisa naquele ficheiro git ignore, que está tracked. Vou pôr aqui mais uma linha. E agora, se eu fizer git status, Está lá em cima. estão a ver ali?
Changes not staged for commit, portanto, está naquele estado de modified, não está staged, porque eu não lhe disse, olha, eu quero usá-lo no próximo commit, mas está neste estado de modificado. Ok? Agora, se eu quisesse acrescentá-lo, tinha de fazer git add. Eu não estou a adicionar, o fecheiro já está adicionado ao git. Aqui add, estamos a adicionar ao commit, não ao git. Estão a perceber? E pronto, e podíamos ir repetindo os passos. Portanto, novamente temos aquela coisa, o fecheiro. Aquele fecheiro, aquele git ignore, estava no estado untracked, eu fiz o git add, ele passou a staged, eu fiz o commit, ele passou a este estado de não modificado, e eu agora editei o fecheiro, ele passou a modified, e agora eu podia fazer o add outra vez, que faz este stage. Estão a perceber? Dúvidas até aqui? Isto é sobre criar um repositório. O add diz respeito ao commit, não ao repositório. Ou seja, o add é o que o passa daqui para aqui, daqui para aqui e daqui para aqui. É o mesmo comando que faz as duas coisas. Porque não são duas coisas, é uma coisa. É adicionar ao commit e não adicionar ao repositório. A ideia de adicionar ao repositório verdadeiramente não existe. Uma coisa é parte do repositório se é parte de algum commit que pertence ao repositório. Estão a perceber? A ideia é aqui. Pronto. Next, vamos olhar para a mesma coisa que vimos agora, mas agora vamos ver os passos para criar um repositório que já existe. Ou seja, eu quero trabalhar num repositório. Alguém já fez o repositório, etc. E eu agora quero ir buscar esse repositório e trabalhar com ele. Para isso, eu vou ter de fazer uma coisa que se chama clonar o repositório. Okay? Porquê que se chama clonar? Porque é de facto com um clone do repositório que eu fiz. A minha cópia, se ali o vosso colega fizer um repositório, colocar no GitHub, por exemplo, e eu for buscar, fizer um clone, a cópia dele é igual à minha, não há qualquer tipo de diferença. Okay? Eu tenho toda a informação que ele também tem no repositório dele. Portanto, para isso, eu faço git clone e depois dou o endereço para ir buscar o endereço do repositório. Mas isso não se faz supostamente antes do git init? Não. Ou um ou o outro. Os dois não fazem sentido. Eu acho que o IA não era mais git remote ou git... Não, isso é outra coisa. Isso é depois para trabalhar com o remoto. Para dizer, olha, eu já tenho o meu repositório, aquele repositório local, só está no local. Se eu quero que adicionar um remoto, é que é outra coisa. Isto, o clone, faz logo isso tudo. Eu vou buscar um repositório, eu tenho de ir buscá-lo, não é? Porque eu tenho que ter um destino remoto. Se me passarem os ficheiros todos, incluindo aquela pasta .git com uma pen, vai dar exatamente o mesmo. O que isto está a fazer é copiar isso tudo. Só que isto está a copiar de forma remota. Okay? No caso do GitHub, o formato disto é quase sempre o mesmo. https://github.com/ o utilizador / o nome do repositório. Okay? Portanto, se eu fosse buscar aqui um dos meus repositórios, deixa-me ver. Ora bem, o que é que eu tenho para aqui?
Vamos aqui uma coisa mais antiga. Por exemplo, eu posso vir aqui a este repositório. É basicamente a mesma coisa que está ali no endereço. Eu agora posso chegar aqui. Vou para a minha pasta de raiz. Porque senão eu vou estar a criar o projeto na pasta onde eu estiver. Portanto, neste caso, este repositório que eu vou fazer clone, ele vai criar uma pasta nesta diretoria project com este nome e vai meter lá dentro do clone. Portanto, se eu fizer assim, hã? Cara de Git em vez de Git. Yeah. Desculpa? No início, está. GTI. GTA. Neste caso vai criar uma pasta Vem essa coisa. com este nome, vai buscar as coisas todas que estão lá dentro e tal, foi buscar 875 ficheiros, etc, etc. Tenho uma cópia integral do projeto. Portanto, se eu agora entrar aqui dentro, no project, está ali uma coisa qualquer chamada top-down RPG, e ele foi buscar isto tudo, incluindo screenshots. E nem muito projeto é este. É isto. Bem, eu não sei exatamente o que é que eu estava à espera de algo chamado top-down RPG, não? Talvez fosse um top-down RPG. Pronto. Seja como for, ele foi buscar tudo. Foi buscar os ficheiros de código, foi buscar o projeto Unity, foi buscar a arte, etc, etc, etc. Ok? Portanto, é essa a ideia do clone. Ele criou um clone integral. Eu consegui andar para versões para trás, etc. A partir daqui. A partir daqui, podemos trabalhar exatamente como trabalhámos com o outro repositório que criámos, com o Git-init, Git-add, etc. Ou seja, se eu acrescentar ficheiros, se eu modificar um ficheiro, portanto, não estou dentro da diretoria, portanto, não tenho nada. Portanto, se eu chegar agora aqui e alterar um dos ficheiros, vou alterar aqui o readme, por exemplo. Carrego aqui pronto, acrescentei aqui um espaço extra. Se eu vier aqui e fizer git status outra vez, vemos que o readme está alterado. Não está status for commit porque eu ainda não fiz o git add. Eu agora podia fazer git add readme md git status. Está pronto a ser committed. E pronto, e agora criava um novo commit com isto. Por aí em diante. Okay? O processo era exatamente igual àquilo que vimos anteriormente. Certo? Ok? E a seguir? Os próximos passos. Aquilo que eu estava a dizer. Já vamos falar da parte remota. A seguir eu podia modificar ficheiros, acrescentar mais, remover, etc. Sempre que imputamos uma tarefa, devemos fazer um commit. O que é que um commit deve corresponder? É uma tarefa atómica. O que é que eu quero dizer com uma tarefa atómica? Eu acabei uma certa funcionalidade. Por exemplo, fizemos o jogador mexer para a esquerda e para a direita. Faço um commit. Acrescentei um pedaço de arte. Faço um commit. Acrescentei animações ao jogador. Faço um commit. Corrigimos um bug com o movimento. Faço um commit. Acrescentamos um salto. Faço um commit. Ou seja, um jogo a sério, bem feito, com bons processos, boas práticas, deve ter centenas, se não milhares de commits. Eu vi que tu não tens, digamos, limite com isso. Não há limite, qualquer tipo de limite. Nada, zero. É sempre só o espaço que o repositório ocupa. E isto não ocupa espaço. Ok? Portanto, sempre que se faz alguma coisa, deve-se fazer um commit. Obviamente que se eu faço uma linha de código, eu não devo fazer um commit, a não ser que uma tarefa qualquer atómica já esteja concluída, não é?
Ok, como já mostrei na prática, eu posso sempre ver qual é que é o estado do repositório usando o comando git status. Okay? Por exemplo, neste caso é a resposta quando eu não fiz nada, não há nada modificado, não há nada para acrescentar, etc. Aqui temos, por exemplo, um exemplo com fecheiros em 3 estados diferentes. Temos fecheiros que estão staged, foram modificados e staged. Temos fecheiros que foram modificados, mas que não estão staged, mas estão tracked. E temos aqui fecheiros que nem sequer estão tracked. Ok? Portanto, este fecheiro, posso fazer commit e ele já fica no commit. Este fecheiro está modificado, mas não foi marcado para ser commit, eu preciso fazer git add. E este fecheiro foi criado, copiado para aqui, mas é para o git nem sabe que ele existe. Portanto, eu preciso também fazer o git add. Eu sei que é o mesmo comando. Porquê? Porque a unidade é o commit. Para eu acrescentar ao commit, eu tenho que fazer git add. Isto é um git, este add é em termos de commits. Okay? Eu também posso ver o histórico. O que é que aconteceu ao meu repositório com o comando git log. Git log põe do mais recente para o mais antigo e mostra o tal, lembra-se daquele código? Este é o código, está aqui, e quem é que fez, em que data e o que é que escreveu na mensagem. Okay? E pode ter aqui uma variedade deles. Se eu puser aqui, o log existe sempre. Ou seja, aquele repositório que eu acabei de ir buscar, se eu fizer git log, temos aqui. O que é que eu fiz? Ele fica ali parado, carrega aqui na barra de espaço e ele vai andando. Vai aparecer. Ok? É só isto. Se eu quero sair, posso carregar no Q de quit. Okay? Este formato nem sempre dá jeito, ou seja, é possível formatar como é que se quer ver. Isto é só um exemplozinho. Eu aqui formatei de maneira que ele me mostrasse qual é que é a hash, que é o tal código. Esta é a versão curta do código. Depois, quem é que foi o autor, o author name, quando é que foi, 2 pontos e qual é que foi o texto. Pronto, isto é só outra formatação para a mesma coisa. Às vezes dá mais jeito, às vezes até queremos fazer ferramentas automáticas para tratar isto e queremos que saia de um certo formato. Pronto, isto é só para vocês saberem que existe. Isso é preciso colocar todas as vezes que queremos ver o histórico? Hã? A linha... Se queres formatar, sim. Ok. Mas isso é uma questão depois também de... fazes macros para isso. Okay? Portanto, isto foi um bocado aquilo que eu já fiz aqui na prática, ou seja, aquela ideia toda de modificar o fecheiro, ver o estado. Vou passar isto à frente. Isto é um caso particular que convém que vocês percebam que ele acontece. Okay? Eu editei um fecheiro, neste caso, não se nota aqui muito bem, mas foi o fecheiro color.cs. Eu editei. E depois a seguir, acrescentei o fecheiro, fiz git add. Portanto, está pronto para um commit. Mas entretanto não fiz o commit e fui fazer mais uma alteração ao fecheiro. Ok? E agora, se eu fizer o git status, ele vai aparecer como changes to be committed, color.cs, modified color.cs. O fecheiro está em 2 estados ao mesmo tempo. Ok? Porquê? Porque quando eu fiz o git add, ele fez o stage, ele agarrou no fecheiro, ou numa cópia do fecheiro, e pôs numa área própria, pronta a ser committed. Ou seja, a versão que está committed foi a versão antes de eu ter feito a alteração. Portanto, ele ficou ali gravado naquele estado. Se eu quiser que vá, de facto, a última versão, tenho que fazer git add outra vez. Okay? Portanto, a versão que vai para commit é sempre a versão que eu tinha quando fiz o git add. Vão perceber? Por isso é que o fecheiro pode aparecer em 2 sítios em simultâneo. Daí, um dos meus memes favoritos. Portanto, o estado em que o commit
Pronto, o que acabei de dizer. Ok? Outra coisa que também dá jeito é saber o que é que foi alterado desde a última vez que eu fiz commit. Às vezes dá-me jeito de saber. Diz, desculpa. Então, mas se acontecer isso, devemos também sentar vai por lá a versão que foi ensinada, mas na pasta Fica modificado. Ou seja, vamos imaginar que eu aqui, o meu fecheiro, vamos imaginar que o meu fecheiro tinha só lá um nome. Portanto, eu aqui modifiquei e escrevi lá Diogo. Adicionei. E entretanto aqui, modifiquei outra vez e apaguei Diogo e escrevi Walter. O fecheiro que está no disco diz Walter, mas o fecheiro que vai, quando eu fizer commit, diz Diogo. E quando eu fizer commit, este fecheiro aqui vai continuar, este vai desaparecer, esta versão aqui que está a ver, quando eu fizer o commit, porque ele passou para estado de unmodified, mas como já foi modificado, aparece aqui este como estando modificado à mesma. Porque aqui o modificado é sempre em relação ao último commit. Ok? Ok? Portanto, às vezes dá-nos jeito também saber o que é que foi modificado desde a última vez que eu mexi. Portanto, eu posso fazer git diff. O git diff, o que ele diz é o que é que aconteceu. E pode aparecer aqui uma série de coisas. Ele normalmente mostra-me só umas linhas antes, umas linhas depois do sítio onde foi a alteração. E o que é que foi a alteração. Portanto, isto tudo é um código. Podem ver na documentação o que é que quer dizer aqui. Que foi modificado, acrescentei uma linha. Neste caso, aqui o que acrescentei foi isto. Isso é que está aqui com o mais e a verde. Portanto, da versão anterior que está committed para a versão que está neste momento é esta a diferença. E o git diff mostra-nos isto para todos os fecheiros. Ok? Eu também posso querer apagar fecheiros, ok? Até agora temos andado sempre a falar de adicionar fecheiros, mas às vezes nós queremos apagar fecheiros do nosso repositório. Ok? Se eu quiser apagar um fecheiro, o que é que acontece? Okay? Um fecheiro, para começar, nunca desaparece completamente do repositório. Ou seja, se eu tiver um fecheiro, fiz commits nesse fecheiro, e entretanto, mais para a frente do projeto, chego à conclusão que aquele fecheiro é para apagar, quando eu voltar à versão, se eu voltar a uma versão anterior, esse fecheiro volta a aparecer. Ok? É time travel, literalmente. Ou seja, o fecheiro nunca desaparece completamente do repositório. Isto não é 100% verdade, é possível fazer coisas para apagar completamente e erradicar um fecheiro, mas dá algum trabalho. E pode dar alguns problemas de coerência. Ok? Normalmente, basta apagar o fecheiro e ele fica marcado como eu posso querer apagar. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, vamos imaginar que eu vou aqui ao repositório que eu estava e vou apagar aqui este readme. Já não quero o readme. Onde é que está? Okay, se eu fizer git status agora, novamente, reparem que eu tinha modificado o fecheiro, ok? Lembram-se disso? Que eu tinha posto um enter, mas não cheguei a fazer commit? Então o que é que aconteceu neste caso? A minha alteração, se eu fizer um commit agora, ele vai fazer essa alteração que acrescentei uma linha. O apagar, que está aqui, no mesmo fecheiro, nem sequer existe aos olhos do Git. Ainda não o fiz. Ainda não efetivei isso. Ok? Portanto, neste momento, se eu fizer git, commit, ele só vai fazer isto. Se eu quero de facto que o fecheiro vá ser apagado, tenho de fazer algo que é estranho na nossa cabeça. Que é git add git. Ok? Eu vou adicionar para remover o fecheiro. Porquê? Porque reparem, o que eu estou a adicionar é a modificação daquele fecheiro. Eu não estou a adicionar o fecheiro, estou a adicionar a modificação. Neste caso, a modificação é o apagar. É um bocado absurdo para nós que não estamos habituados a pensar nesta maneira, mas é essencialmente isso que está a acontecer. Portanto, se eu fizer agora o git add readme.md, fizer git status,
que ele diz? Changes to be committed, deleted, readme. Está pronto. Se eu fizer um git commit agora, o fecheiro desaparece. Para toda a eternidade. Ou até eu voltar para o commit anterior. Ok? Normalmente basta apagar o fecheiro. Às vezes, em alguns casos, because reasons, nós não queremos apagar o fecheiro do nosso computador, mas queremos removê-lo do Git. Okay? Para fazer isso, podíamos usar o comando gitrm. Ou seja, isso remove do Git sem remover o fecheiro físico. Ok? E se nós quiséssemos mover um fecheiro do local, ok? Nós temos um fecheiro e movemos-lo para dentro de uma pasta. Ok? É o mesmo fecheiro. Nós queremos de alguma forma preservar o histórico. Com alguns comandos que nós temos para saber o histórico de um certo fecheiro, ele conseguir ver que o fecheiro antigamente estava nesta outra pasta e que foi feita esta modificação, esta modificação, esta modificação. Certo? Ok? O Git é muito bom a detectar o que nós fizemos. Ok? Ou seja, se nós agarrarmos num fecheiro e simplesmente movermos, em princípio o Git apanha à mesma. Percebe que essa alteração existiu, que é o mesmo fecheiro que mudou de si. Isto porque os sistemas de fecheiros têm identificadores únicos para os fecheiros internamente e conseguem fazer este tipo de coisas. Mas se nós quisermos ter 100% de certeza que isso acontece, nós podemos fazer git mv de move. Ou seja, a mesma coisa que nós faríamos na linha de comandos para mover um fecheiro do ponto A para o ponto B, podemos fazer git mv para fazer exatamente a mesma coisa. E ele faz duas operações. Faz a operação física, move o fecheiro do ponto A ao ponto B, e muda também no Git em si. Portanto, faz as duas coisas. Esta é a maneira 100% correta de garantir que nunca perdemos o histórico. Isto é também a mesma coisa quando queremos mudar um fecheiro de nome. Okay? Por exemplo, eu aqui mudei o nome deste fecheiro color.cs para colorfloat.cs. E o Git identificou corretamente que o fecheiro tinha mudado de nome, e então a operação que ele tem é de rename. Ok? E se eu fizesse commit agora, essa alteração seria efetivada. E se eu voltasse atrás no tempo, o fecheiro muda de nome outra vez. Ele consegue sempre voltar ao estado, ao snapshot anterior. Ok? Coisas importantes sobre Git. Escrevam mensagens de commits claras, ok? Para vocês saberem o que aconteceu em cada vez. Isto dá-vos muito mais jeito do que vocês pensam, porque ter commit, mudei coisas, whip, isso não serve para nada. Vocês não vão perceber. Quando vocês precisarem de voltar a um sítio, vão ignorar estas coisas. Portanto, aquilo perde o propósito. Ok? Descrevam o que foi modificado de forma funcional. Ou seja, alterei o fecheiro color.cs, não serve para nada. Isso é fácil, isso é o que eu consigo ver no registro das coisas. O importante é saber porque é que o fecheiro foi alterado, o que é que foi modificado, sem ter de ir ver o código de facto. Porque eu também posso ver o que é que foi alterado de facto. Ver a diferença do fecheiro antes, depois, ok. A ideia aqui é permitir. Obviamente que eu não estou a dizer para meter ali outra vez o código todo, mas é para explicar eu mudei, acho que tem aqui um exemplo. Por exemplo, isto é um exemplo de uma boa mensagem. Jesus Christ! Consertei um problema com o salto, haviam explicado porque é que isso aconteceu. Quando é fácil, obviamente, às vezes não é fácil. Mas havia um conflito com o sistema de dash, por exemplo. Ok? Isto é um commit, uma mensagem de commit que informa tudo. O que é que foi feito, como é que foi feito, e aqui, neste caso, temos uma referência para o número do bug no sistema de controle de erros. O Gira, TFS, seja lá o que for. Porquê que isto dá jeito, ter isto? Porque alguém reportou um bug. Alguém, se calhar dali a 2 horas, vai-vos perguntar: olha, já corrigiste aquele bug que eu te meti? Tu podes ir ver, porque isto pode ficar logo ligado automaticamente. Na maior parte destes sistemas bons, isto fica tudo ligado e podes ir ver, principalmente 2 semanas depois, quando estiveres a ver o que é que aconteceu. Aqui houve uma alteração. Esta alteração foi por causa do quê? É por causa do bug 53.412.
vais ao Gira ver qual é que é o bug, está lá um report completo de alguém. Histórico. Eu achava que, Accountability. Tracking. eu achava que as mensagens de Git tinham que ser pequenas. Isto é pequeno. Isto é mais pequeno que um tweet. Portanto, isto é pequeno. O que é que me diz o WIP? É uma mensagem pequena, 3 caracteres. Isto não me diz nada. Zero. Ter isso lá ou não ter nada é exatamente a mesma coisa. É lixo. Em termos de nome, é lixo. Porque eu não estou a extrair informação. Se eu não estou a extrair informação, aquilo é inútil. Não é? Se eu depois tenho que ter tanto trabalho a ir ver, mais valia guardar para um commit depois, em que eu posso perceber vagamente o que é que está feito. Ok? Portanto, tudo aquilo que nós vimos até agora implica trabalhar localmente com o Git. Ou seja, no meu repositório local. A única coisa que nós fizemos até agora com um repositório remoto foi ir buscá-lo, fazer um clone. E eu, entretanto, até já estive a mexer nesse repositório, apaguei o fecheiro, modifiquei, etc. Sem mexer em nada do repositório remoto. Okay? Mas, lá está, às vezes nós queremos então sincronizar com o remoto. Ok? Quando se trabalha com o remoto, de vez em quando temos de sincronizar. Okay? Isto depende muito da frequência com que isto se faz, etc. Depende muito da estrutura da empresa, quais é que são os processos, se tem de passar por um sénior, se não tem, se tem de ir em branches, se caber. Há 1000 processos. Agora, o funcionamento normal é que a certa altura temos de sincronizar. Para o nosso caso, vamos usar o GitHub para sincronizar, vocês vão precisar de fazer uma conta, etc. Vamos agarrar no repositório de testes e vamos trabalhar com ele. Onde é que está? Aqui está ótimo. Pá, eu não vou começar isto agora. Que é meio-dia 54. Não, vamos encerrar por aqui. Acabamos o Git na próxima aula e vamos começar a programação. Pronto, tenho que fazer só aqui as presenças no instante.